Vamos falar hoje sobre um assunto necessário, muito importante para a sua empresa, que é o fluxo de caixa projetado. Observe como funciona. Eu fiz um simulador aqui para a gente trabalhar esse fluxo de caixa projetado. Primeira coisa que você tem que fazer no fluxo de caixa projetado é você identificar exatamente o total de entradas, né? Todo fluxo de caixa você vai ter essa estrutura: saldo anterior, entrada, saída e saldo final. Saldo anterior de saldo de caixa e banco, ele inicia com o que você tem disponível e aí, se você observar, ó, o do dia seguinte é igual ao do dia anterior. O saldo final do dia anterior é igual ao saldo inicial do dia seguinte. Nesse caso, nós fizemos o fluxo de caixa projetado diário. Aqui eu coloquei algumas variáveis. A previsão de vendas, aí você tem várias possibilidades de trabalhar a previsão de vendas. Posso até fazer um vídeo depois falando sobre previsão de vendas, né? Eu tenho vários métodos de previsão de vendas. Nós utilizamos aqui um valor aleatório só para fazer planilha. E aqui eu coloquei uma variável de venda à vista. Quando eu vendo à vista, esse dinheiro entra logo. Então, aqui eu coloquei essa variável aqui de 10%, mas eu poderia aumentar 20%. Aí ele aumenta aqui o valor. Se a venda é 51 mil, né, que é a previsão de vendas, então eu tenho 10 mil à vista e 40 mil vai ser a diferença entre a venda à vista e a venda a prazo. Então, observe aqui também que eu coloquei a previsão de vendas a prazo. Então, eu tenho aqui seria o prazo, né? O prazo médio dos recebimentos. Então, eu tenho aqui, vou receber em 4 meses. Então, nessas condições, deixa eu voltar aqui, 10%. Então, nessas condições, eu tenho a venda, eu tenho 10% à vista e para receber em 4 meses, em média. Estou colocando aqui outra variável, que é o saldo inicial. Estou dizendo que eu tenho 100 mil em caixa, que a venda vai ser 50 mil, e nessas condições. Coloquei aqui um contas a pagar. Na prática, você pode abrir esse contas a pagar com todas as contas a pagar. Férias, 13º, impostos, fornecedores, empréstimos, o que for. Então, você coloca. Aqui eu resumi numa linha só todo o contas a pagar. E o saldo final, que nada mais é do que o saldo anterior, mais as entradas, menos as saídas, vai dar exatamente o saldo final. Observe que aqui nessa simulação, no terceiro dia, eu já vou precisar de R$ 7.676. Por quê? Ele ficou negativo. Não existe caixa negativa, mas na projeção, quando ele fica negativo, significa dizer que eu preciso de dinheiro. Observe também o seguinte: se eu pegar, por exemplo, aqui o maior negativo, né, que seria o mínimo aqui no caso negativo, está dando 957 mil reais. Então, nessa projeção que a gente fez, está dando 700 e 957 mil reais. Então, eu tenho, nessa condição, eu precisaria desse aporte de capital para suprir toda a minha necessidade de caixa. Mas veja que nessa projeção aqui eu fiz 6 meses de projeção. Se eu observar o saldo final da projeção, está dando 1.372.000 reais. Interessante isso. Observe que, mesmo eu tendo no terceiro dia um caixa negativo, com 6 meses eu tenho um caixa positivo. E se a gente for observar, eu vou seguindo aqui dia a dia para a gente ver até quando vai ser, ó, ele vai ficando negativo, ficando negativo, ficando negativo. Ó, está subindo, está negativo, vai subindo, até chegar num valor que ele começa a descer. Deixa eu só abrir aqui. Ele começa a descer, ó. Ele vai para 900, ó, 900, 930, pronto. Está aqui. 930, 207 é o nosso valor máximo. Não, peraí, 950, 957. Pronto, é esse aqui. Valor máximo negativo é esse aqui, 957. Observe que daqui para frente
ele começa a descer, ele começa a descer, ele começa a descer, começa a descer, até ficar positivo, né? Eu posso identificar exatamente o dia, em que dia vai ficar positivo. Isso é interessante porque quem trabalha com finanças, quem trabalha na tesouraria, que é um trabalho de tesouraria, análise financeira, precisa fazer essa projeção. Outra coisa importante, você precisa criar dentro da sua empresa a cultura da prestação de contas e do planejamento semanal, do planejamento mensal, do planejamento anual, onde vai se reunir as, a gerência responsável por cada área. Nesse caso aqui, eu precisaria me reunir setor de vendas, porque aqui tem vendas, com o setor de compras, porque tem contas a pagar, eu vou dizer exatamente quanto ela pode comprar. Eu vou com contas a receber, porque tenho aqui, né, a cobrança, porque tem contas a receber. Olha só que interessante. Se eu negociar com o setor de vendas e vender, a gente estava com 957. Se eu vender com 30% de entrada, mantendo o mesmo prazo, só que aumentando agora a entrada, olha a minha necessidade de capital. Ela caiu para 387 mil reais. Caiu 500 mil reais, mais de 500 mil, quase 600 mil reais, em 6 meses, a necessidade de capital de aporte, nesse caso, né? Agora, se eu conseguir reduzir essa venda agora para 2 meses, vamos ver aqui quanto é que cai para a minha necessidade. Cai para 342. Veja que o prazo aqui não está sendo o vilão. O vilão está sendo a entrada. Então, eu posso trabalhar a entrada. Agora, veja, mesmo precisando de 342 mil reais, você não precisa colocar os 342 mil reais aqui para poder ficar tudo positivo, porque eu não vou precisar desse dinheiro agora. Então, eu posso, com o fluxo de caixa projetado, identificar exatamente aonde eu vou precisar. Observe, aqui eu vou precisar de 4.800 reais. 4.800 reais. Veja que é diferente eu conseguir 4.800 para conseguir 300 e tantos mil reais. Aqui eu vou precisar de 29 mil. E assim eu vou fechando as lacunas do caixa, de maneira que, medida que, e aí eu posso ir trabalhando aqui com a equipe de vendas, com a equipe de compras, para aumentar o prazo de compra. Aqui a gente falou só da venda, do prazo da venda, mas eu poderia sim aumentar o prazo do pagamento, né? Negociar com o fornecedor para pagar com prazo mais dilatado, de maneira que eu consiga equilibrar esse caixa. Então, o fluxo de caixa projetado, ele é uma ferramenta importante para a sua empresa. Agora, eu pergunto para você, você tem o fluxo de caixa projetado na sua empresa? Você sabe fazer uma planilha dessa? Normalmente, os sistemas não possuem essa ferramenta dentro, né, internamente dentro do sistema. E aí é necessário você usar ou o, a planilha do Google ou o próprio Excel, como é o caso aqui que a gente fez na simulação, para fazer essa projeção do fluxo de caixa. Fico à disposição. Quem tiver dúvida, pode dizer, quero saber mais sobre o fluxo de caixa projetado, e a gente pode estar conversando sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.